A gente já falou sobre pornografia algumas vezes aqui nesse canal, isso porque o nosso canal tem um público mais jovem e, embora pessoas de todas as faixas etárias sofram com isso, o público mais jovem é aquele, talvez, que ainda não normalizou, não que isso deva ser normalizado, mas que ainda sente os efeitos de imediato, principalmente na mente deles. Não sei se você lembra, Bacaco, acho que a gente gravou uns 2 vídeos a respeito, se eu não me engano. Eu lembro de um especificamente. Pronto, que foi, acho que eu utilizei inclusive na capa o protagonista de Parasite, um ótimo anime também. Mas enfim, hoje a gente vai ler o relato do nome masculino. Ele falou que não tem nome falso. Então... Mas nome masculino é um nome falso. Exato. Então vamos lá pro relato dele. Ele diz: então, eu atualmente não namoro e tenho 17 anos. Fui introduzido ao pornô, e assim, desculpa o trocadilho, mas introduzido ao pornô é uma ótima forma de explicar isso. Seriedade. Desculpa, não é um assunto sério, pô. E ele colocou aqui hentai, que é esse conteúdo japonês, né? E WIFF, eu não sei a pronúncia, mas a gente teve que pesquisar antes, e é conteúdo adulto envolvendo furry. Ele fala que foi introduzido a isso muito jovem. Não me lembro ao certo, acho que aos 13 ou 14 anos, na escola mesmo. Tenho muita vontade de parar de consumir esse tipo de conteúdo, pois sei que é prejudicial e tenho plena consciência das consequências. Já vi inúmeros vídeos e li inúmeros relatos sobre como parar ou como o cérebro funciona. Eu já consegui ficar sem consumir durante 1 ou 2 semanas, às vezes até 1 mês. Pra mim isso é progresso demais, pô. Mas sempre acabo voltando. Já tentei mudar hábitos, introduzir atividade física e eliminar costumes que eram ruins, como levar o celular pro banheiro, configurar bloqueios no PC ou no Wi-Fi ou deixar o celular longe na hora de dormir. Mas eu sempre terminava fazendo aquilo ou voltando pra esse vício. Eu tô estudando pro Enem e isso me atrapalha demais a concentrar nos estudos e nas atividades de modo geral. Eu também gosto de uma menina e estou disposto a parar justamente pra ter um bom relacionamento com ela, mas não estou conseguindo. Tento lidar com esse problema sozinho, pois não quero envolver meus pais. Sei que eles vão se sentir tristes e ficar com raiva de mim. Bom, não sei, cara, eles vão ficar com raiva de você. E deles mesmos por falta de cuidado. Já pensei em quebrar o meu computador e meu celular ou até me internar pra parar com o vício, pois sei que esse tipo de coisa só se resolve com uma quarentena de 180 dias mais ou menos. Isso aqui não é verdade, tá? A decisão de escrever, cientificamente falando, não é verdade. Esse número aqui é bem variável, é isso que eu quis dizer. A decisão de escrever esse relato pra você surgiu de uma ideia que eu tive na rua, a de comprar remédios como acetato de... Eu não vou citar remédios aqui no canal, pra eu ficar menos tentado. Então, provavelmente eu não conheço, mas deve ser um remédio pra diminuir a libido. Mas não acho que seja uma boa escolha. Fiquei triste com esse pensamento e resolvi que era hora de pedir ajuda pra você. E, querido autor desse relato, cara, obrigado por ter entrado em contato aqui. Perdão pelas piadinhas, mas você já sabe como é que o canal funciona. E falando sério agora sobre isso, eu acho que se tem uma treta muito grande pensando em pornografia porque as pessoas pensam demais em se livrar da pornografia. E eu entendo porque ela é ruim, ela tem malefícios, ela prejudica tanto o seu relacionamento com outras pessoas quanto o relacionamento consigo. Mas eu acho que largar a pornografia não é uma boa resposta para quem tá viciado. Eu acredito que uma boa resposta para quem tá viciado é reduzir o uso. Porque quando a gente reduz o uso, isso já é uma vitória muito maior do que a gente se pôr à pressão de largar a pornografia e não conseguir. Onde eu quero chegar com isso? Quero chegar no conceito da gente alinhar as expectativas corretas. Se você é viciado durante muitos anos, se você já tá consumindo um tipo de conteúdo que é diferente, né, que é o de furry, ou o japonês, que é conhecido por ter uma certa bizarrice também. Se você já tá indo pra esse lado, o simples fato de você reduzir o seu uso já é uma vitória muito grande. Então você falou aqui que já ficou 1 ou 2 semanas sem, às vezes até 1 mês, e pra maioria dos adolescentes e jovens, né, que é a sua idade, cara, isso tá muito bom, na verdade. Você conseguir ficar 1 mês sem acessar esse tipo de conteúdo é uma vitória e tanto. Então, isso levando em consideração que tem adolescente que tá consumindo ininterruptamente já faz anos e nunca parou nem mesmo um dia. Exato, então assim, até mesmo se a pessoa usa todo dia e a pessoa passa 1 dia sem acessar, eu encaro isso como uma vitória muito positiva. A gente tem que parar de romantizar apenas a vitória final, apenas o se livrar da pornografia. Mas a gente deveria celebrar as pequenas vitórias do tipo, cara, fiquei 1 dia sem, fiquei 3 dias sem, fiquei 1 semana sem, fiquei 15 dias. Cara, isso é muito bom, na verdade. E assim, a questão é que eu não estou querendo aqui de forma nenhuma, e eu preciso deixar esse disclaimer muito claro para que não me interpretem errado. Eu não estou dizendo que pornografia é uma coisa boa, eu não estou dizendo que é aconselhável, pelo contrário, todo mundo deve ficar longe, mas a pornografia em si, quando utilizada de forma espaçada, não é considerado um vício e não é tão destrutivo como todo mundo diz.
Estou dizendo para as pessoas consumirem pornografia? Não. Estou dizendo que é bacana, que é legal para você? Não. Só estou dizendo que se você acessa isso num espaço muito longo de tempo, isso não é um vício. O aconselhável é que você nunca acesse, é lógico. Mas se você consegue espaçar isso para uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, uma vez por mês, vai chegar um momento que você vai entender uma forma de, digamos assim, estimular a si mesmo sem a necessidade da pornografia. O grande ponto é você não mirar no último passo que você quer tomar, que é se livrar da pornografia em si. O importante é você pensar no próximo passo. Cara, se eu tô fazendo isso todos os dias da minha vida, eu vou ficar pelo menos um dia? Eu acredito que essa é a mentalidade correta para prosseguir com a perda de um vício, de qualquer vício, na verdade. Agora, eu acho que pra ser bem direto em relação a esse assunto, isso porque muita gente acaba, às vezes, complicando demais esse tipo de coisa, e eu entendo que pra quem tá passando por essa situação é uma parada realmente bem difícil de se lidar, especialmente quando você é muito jovem. Quando eu digo que você é muito jovem, acaba vindo fator de complicação, porque como ele tá nos 17 anos, é justamente a fase da vida em que os hormônios estão na flor da pele, então é muito mais fácil você ser tentado sexualmente ou se sinta mais inclinado a cair nesse tipo de comportamento. O que eu vejo que talvez seja mais interessante nesse tipo de caso, antes de qualquer coisa, inclusive acho que eu já falei sobre isso aqui em algum outro vídeo, quando a gente falou sobre vícios, provavelmente, do quanto que é importante que você tenha o quanto antes, de forma mais clara, um motivo bem claro um motivo bem claro para que você não só queira parar com esse comportamento, porque ele tem noção do quanto esse comportamento é ruim para ele tem noção do quanto que isso pode ser prejudicial para ele, seja nos relacionamentos, seja na própria vida dele mesmo, na saúde mental e tudo isso. Mas uma outra questão também é que ele tenha em mente o que pode ser mais significativo para ele nesse sentido. Porque uma coisa que acaba acontecendo bastante também é a galera geralmente recorrer à pornografia tanto como uma forma de alívio quando tá passando por um momento difícil, então a galera não sabe lidar bem com frustrações, não sabe lidar bem com decepções e acaba encontrando na pornografia alguma forma de alívio momentâneo para que você se sinta um pouco mais anestesiado da vida, mas já que tem muita gente que acaba recorrendo a isso, ou pode ser justamente uma forma de você procrastinar, de talvez buscar uma coisa que seja mais significativa para você. A gente sabe o quanto que, em grande medida na vida, você construir alguma coisa significativa é algo que demanda esforço, é algo que demanda muito trabalho da sua parte, às vezes carregado de muita frustração. Então, quando você tem uma recompensa imediata, que no caso é pornografia, e como ela está intimamente relacionada a uma questão sexual e a nível de comportamento fisiológico mesmo, a nível de espécie humana, as pessoas têm um lado sexual que é muito forte mesmo por uma questão reprodutiva. Nosso corpo ele foi programado para se reproduzir, então quando você tem um estímulo sexual que em grande medida acaba mexendo muito com você, que te oferece uma recompensa sexual sem necessariamente você ter que fazer muitas coisas para conseguir aquela recompensa, é mais difícil que você saia desse tipo de vício, por assim dizer. Eu acho que deixando em termos mais simples aqui para talvez deixar a explicação um pouco mais clara, de nada adianta você se preocupar em somente tentar quebrar esse tipo de comportamento, em você tentar parar, por assim dizer, se você não tem uma alternativa que seja mais importante para você. Ele falou do Enem, por exemplo, e de um relacionamento, e ele falou que ele está disposto a largar o vício por conta desse relacionamento, e talvez o que falta é justamente ele ter um motivo maior, uma motivação, por assim dizer, que seja o bastante para que ele consiga lidar com esse vício e comece a reconhecer que esse tipo de comportamento está sendo ruim para ele e está prejudicando também outra coisa que é mais valiosa que ele quer construir na vida daqui em diante. Só que uma coisa que complica bastante também, embora ele tenha feito muito a nível de ambiente para tentar evitar esse tipo de coisa, é que, como a gente falou em diversos vídeos aqui, a gente vive uma sociedade que é muito sexualizada. Então você abre as redes sociais, por exemplo, você vê o Instagram, se você, sei lá, vai no Reddit, no X ou qualquer coisa assim, inevitavelmente, a menos que você, sei lá, esteja com o filtro de idade ativado, inevitavelmente vai aparecer alguma coisa que é mais neuroactivation, por assim dizer, usando o meme lá, que para pessoas que estão lidando com um nível de consumo muito elevado de pornografia, às vezes um gatilho, mesmo que pequeno, pode ser bastante para que a pessoa acabe caindo no vício de novo. Se eu fosse recomendar para uma pessoa que tá passando por isso alguma forma de talvez minimizar os danos, até porque, como a gente já falou aqui, é importante que a gente seja realista de que para a maioria das pessoas, você não vai parar de consumir pornografia da noite pro dia. Você não vai simplesmente acordar no dia e não vai querer mais, você não vai daqui a uma semana ou duas e simplesmente não vai sentir mais vontade de consumir pornografia. É questão de adaptação mesmo, de você ter que se livrar, se desintoxicar desse tipo de conteúdo que você consumiu por muito tempo, e isso vai dar um trabalho para você se livrar, por assim dizer, se livrar entre muitas aspas, mas vai dar um trabalho para você se limpar de tudo isso, e ainda vai ter um fator que vai complicar ainda mais, que é você ter que lembrar de certas coisas. E eu não falo isso para parecer um castigo ou uma sina para sua vida, mas eu falo no sentido de que, em grande medida, assim como qualquer outro vício, isso vale para vício em substâncias, por exemplo, boa parte da sua vida vai ser não você lutando para se livrar de vez desse vício, mas você minimizar a quantidade de vezes que isso acontece na sua vida, para que chegue um momento em que você sinta que não precisa daquilo para ser alguém funcional, para ser algo significativo, porque talvez até lá você tenha construído alguma coisa que seja mais importante para você. Uma coisa que me chamou
chamou muita atenção no relato dele foi o fato dele cogitar utilizar um remédio para poder, digamos assim, diminuir a libido. E isso já mostra como há um certo desespero, eu digo isso sem menosprezar o sentimento do autor, mas existe um certo desespero dele se livrar disso. Só que, ao mesmo tempo, ele coloca, isso é um certo conjunto de conversa que eu tenho com o Macaco sobre o quanto um relacionamento ele pode ser bom, mas a gente deveria fazer as coisas por nós também, não apenas necessariamente pelo relacionamento. Eu vejo que ele coloca o relacionamento como uma saída disso, né? De ele se interessar por uma menina e aí ele deseja, por ela, fazer uma limpeza desse vício. E só, desculpa te interromper nesse ponto, mas eu vejo que ele pode cometer um erro bem pior nesse tipo de coisa. Exato, isso que eu ia falar. Porque tem gente que acaba usando o relacionamento como uma espécie de saída pra pornografia, porque supostamente você vai ter uma vida sexual com maior quantidade, com maior qualidade, sendo que na prática não é bem assim. Quando você tá no relacionamento, a pessoa não tá disponível sexualmente pra você o tempo todo, como a pornografia tá, por exemplo. Então você depositar toda a solução do seu problema numa outra pessoa, embora isso sim possa ajudar, pode ser uma expectativa meio ingênua demais de você tentar se livrar desse problema. Eu nem falo em relação à disposição da outra pessoa, porque digamos que a pessoa consegue se relacionar com alguém que tem digamos assim, uma libido muito alta. O cara vai ter, por exemplo, uma atividade sexual diária, um exemplo, tá? Isso aqui é raro, mas é só um exemplo. Mesmo assim, ele não vai ter a novidade que se tem na pornografia, porque são mulheres diferentes, são situações diferentes, são posições diferentes, são... Não tem esforço da parte dele pra ter que satisfazer outra pessoa também. Exato, né? E essa é uma parte que, enfim, homens negligenciam muito de como é... Cara, eu acho que esse vídeo já vai ser desmonetizado, então eu posso falar de forma aberta. Do quanto é trabalhoso fazer sexo. Não é só divertido. Se você se preocupa minimamente com a sua parceira, é trabalhoso pra um homem fazer isso. Já com acesso à pornografia, você não tem trabalho nenhum. Na verdade, é simplesmente o seu prazer ali e tá resolvido da forma que é resolvido. O que pode acontecer, na verdade, entrando num relacionamento, é justamente ele prejudicar o próprio relacionamento por conta das expectativas que ele tá tendo pra se livrar do vício em pornografia, como se o relacionamento fosse um remédio que ajudaria a isso. Eu acho que no final das contas, a pornografia mais atrapalha o relacionamento do que o relacionamento ajuda o cara a se livrar da pornografia. Então tem que ter um certo cuidado nisso também. Ainda mais, eu falo isso sem meme, eu falo isso sinceramente. Ele falou no relato que se interessa por pornografia de furry, né? E, cara, como é que isso seria com uma namorada? Tipo, eu não sei como é que isso equivale na mente da pessoa, não sei. Talvez eu esteja sendo muito ignorante aqui, eu não tô fazendo isso por maldade, mas como é que um relacionamento substituiria isso, de certa forma? Eu não consigo encontrar uma certa linearidade entre essas duas coisas, em que o namoro possa de fato ajudar, porque isso é algo que ele não vai ter no namoro dele. É algo talvez exclusivo da internet, eu posso dizer assim, mas como eu falei, talvez seja de um mundo que eu não entendo, talvez seja algo bem mais jovial, né, a qual a minha idade já passou e eu não consigo entender. Mas ele tem que tomar cuidado com isso, tomar cuidado de achar que o relacionamento seria uma espécie de solução, mas na verdade pode ser a origem de outro problema, que a pornografia vai acabar afetando. Eu não tô dizendo também que quem é viciado em pornografia não pode ter um relacionamento. Pode sim. A grande questão é tomar cuidado para não atrapalhar o relacionamento ou reduzir o dano que a pornografia causaria nisso. É uma parada que vai exigir muita maturidade também, no final das contas. Eu já falei sobre isso aqui no vídeo, mas eu vou ter que bater nessa tecla de novo, que ele é jovem demais. E essa exposição que ele teve muito cedo com esse tipo de conteúdo complica ainda mais as coisas, porque você pega alguém que, exemplo, ele falou que foi com 13 ou 14 anos que ele teve contato com isso, ele já tá com 17 anos hoje. Então, nessa fase da adolescência que tá tudo muito mais difícil, assim, a nível cerebral mesmo, de você entender as coisas, de você compreender o mundo, é basicamente sua identidade está sendo moldada, e a partir do momento que seu cérebro ele tá muito mais disposto a sofrer mudanças, e essas mudanças são completamente influenciadas por conta de conteúdo desse tipo que ele acaba consumindo, não só ele tá com uma visão completamente deturpada sobre uma vida sexual de verdade, como ele também já chegou no ponto, isso aqui não é de forma nenhuma tentando condenar ele ou coisa do tipo, mas já é uma situação que chegou no ponto em que o tipo de coisa que geralmente é mais satisfatória para ele é coisa não só pouco realista a nível de pornografia, por exemplo, mas já tá no ponto muito mais artificial, mas já tá no ponto seria? não superficial exatamente, mas tá no Não, ponto artificial, no caso. Artificial, exato, artificial demais, a ponto de ele já ter que recorrer a outras coisas não humanas, por assim dizer, para ter que sentir algum tipo de excitação, coisa do gênero. Então, não é só um trabalho de ter que parar com o vício em si, mas eu acho que para tomar passos mais realistas, o primeiro de tudo, cara, eu vejo que você tentar se isolar para lidar com isso sozinho já é um problema por si só, porque você não vai conseguir lidar com determinado vício, superar alguma coisa se você
estiver sozinho lidando com tudo isso. Tem até um experimento que foi feito uma vez com ratos, falando sobre como alguns ratos que ficaram, se eu não me engano, eles colocaram cocaína ou foi alguma droga numa substância, e eles deram essa substância para um rato, e durante o tempo, e por um tempo, esse rato ficou completamente viciado na substância, obviamente, mas a partir do momento que esse rato foi colocado em um ambiente, em uma outra gaiola com outros ratos, com brinquedos, com outras atividades, com outras coisas que ele pudesse fazer, ele teve uma melhora nesse vício, até mesmo chegou a não consumir mais. Só que o mesmo aconteceu, por exemplo, quando alguns soldados vieram da guerra do Vietnã, de que por conta da guerra muitos deles acabavam recorrendo a alguns vícios, especialmente ao uso de heroína, mas que quando eles voltaram para casa, isso em alguns casos é claro, voltaram para casa depois da guerra e eles tiveram contato com família ou com núcleos que ajudassem a lidar com aquela situação toda, eles tiveram tanto uma queda ou em alguns casos até mesmo uma interrupção no uso de cocaína, tiveram até mesmo uma interrupção no uso de heroína, no sentido de que não adianta só você tentar lidar com tudo isso sozinho, porque você, digamos assim, você está sendo a fonte do seu problema nesse momento e você está tentando fazer de si mesmo a solução para o seu problema, sendo que esse problema está vindo de você mesmo a nível interno. Então, não precisa ser necessariamente seus pais, é claro, até porque eu acho que uma questão que ele está colocando com muito peso nisso, talvez por pensar demais no problema, é que ele está vendo tudo isso como sendo uma coisa muito mais complicada do que é de verdade. Eu entendo que para muitos adultos, especialmente para adolescentes, é difícil ter que falar sobre esse tipo de coisa com os pais. No entanto, a decisão mais inteligente que ele pode fazer no momento, até para tirar um pouco dessa pressão que ele está colocando de forma desnecessária sobre si mesmo, é procurar um ambiente que seja mais positivo para ele, um ambiente que possa ajudar, até porque a gente já falou que diversas vezes, até clichê a gente fala disso, do quanto o nosso ambiente acaba modulando muito o nosso comportamento, até influenciando em quem nós somos. Por conta disso, você não pode lidar com esse tipo de problema sozinho, do contrário, você só vai ficar mais frustrado e achando que você não tem saída para esse tipo de situação. Desculpa te interromper rapidinho, só para não perder o fio da meada dessa questão do ambiente. E isso é um ateu falando, um ambiente religioso é muito importante também para esse tipo de coisa. Por exemplo, na igreja católica você se confessa com o padre, então você consegue expor que você está sofrendo para outra pessoa presencialmente. Na igreja evangélica, alguns líderes de jovens também conversam contigo sobre isso. Então, dependendo da sua fé, né, pode ser uma boa também você procurar uma igreja ou estar em uma igreja em que você consiga expor esse seu problema e as pessoas vão poder te ajudar. Nem que seja uma pessoa em si que você consiga compartilhar isso presencialmente. Isso, além do fato de que, embora sim, num relacionamento com uma outra pessoa, uma pessoa que você goste, possa existir um núcleo de apoio, vale levar em conta também até que ponto a pessoa que você está se relacionando realmente vai saber lidar com isso. Porque quando a gente está falando de lidar com isso dentro de um relacionamento, nem todo mundo tem a mesma capacidade de ajudar uma outra pessoa ou de ser suporte para outra pessoa. Tem parceiro que quando descobre que a outra pessoa tem algum problema com pornografia, por exemplo, tem gente que entende que é uma coisa ruim, mas que não faz tanto caso disso. Tem gente que já se sente humilhada a um ponto muito mais extremo. Então, tem gente que incentiva também, né? Não que seja recomendável. Exato. Então tem pessoas que reagem de frente a esse tipo de coisa. Logo, vale mais a pena você filtrar o tipo de ambiente que você tá. E se você tá num nível de consumo que tá muito elevado, ao ponto de coisas muito, não só superficiais, mas coisas até mesmo bizarras, por assim dizer. Eu digo de bizarro no sentido de não ser muito convencional. São as coisas que geralmente interessam. Em vez de parar, talvez seja mais interessante você dar baby steps mesmo. É bem aquela ideia de fumantes usarem para ter que parar de consumir cigarro, coisa assim. De você não só diminuir a dose daquilo que você está consumindo, mas de você também reduzir a intensidade daquilo que você está consumindo. Então, se você está consumindo pornografia que é muito pesado, muito absurda, além de tentar espaçar o consumo desse tipo de coisa, vale a pena você reduzir também o tipo de estímulo que você está consumindo. A gente já falou até aqui sobre isso também, do quanto que, por conta da pornografia, as pessoas acabam precisando de cada vez mais para sentir aquela mesma dose de dopamina, para sentir aquele mesmo nível de prazer. Então, entra muito aquela ideia da homeostase mesmo, do seu cérebro procurar constantemente buscar equilibrar as coisas para que não haja um desbalanceamento muito severo. O interessante é que você comece a reduzir a intensidade, não só a quantidade, mas o tipo de coisa que você tem consumido para alguma coisa mais vanilla, por assim dizer, uma coisa mais normal. E, claro, isso eu não incentivando que você continue consumindo pornografia. O interessante é que você tente lidar com isso, amenizando primeiro o impacto daquilo que você tem consumido, para que depois disso você comece a trabalhar em espaçar as coisas ou até mesmo se livrar daqui a um tempo. Eu quero agradecer aos membros do canal e agradecer a galera que ajuda a gente a publicar vídeo todo santo dia. Muito obrigado. Caso você queira se tornar um membro do canal, o valor é bem acessível, custa menos de R$10 e ajuda realmente a gente. Caso você queira enviar o seu relato, o link tá aí na descrição, é só você clicar que você vai ser enviado pro nosso formulário. Muito obrigado por tudo, até o próximo episódio. Tchau, tchau.